Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar. Nessa edição, você vai saber como foi o segundo encontro dos corretores promovidos pelo Santa Casa Saúde. Tem dicas do plano com a Vitória Simões e no segundo bloco tem uma entrevista com a nefrologista doutora Caroline Reigada. É rapidinho, Santa Casa e você volta em instantes. Santa Casa e você já está de volta e agora nós vamos ver como foi o segundo encontro dos corretores promovidos pelo Santa Casa Saúde. Na oportunidade, eles tiveram a chance de se confraternizar e também conhecer as novidades que vão ser lançadas brevemente. Roda VT! O encontro teve o objetivo de reunir os corretores em um único local para ouvi-los e alinhar estratégias para oferecer as melhores condições aos nossos beneficiários e falar sobre as novidades que estão por vir. Olá pessoal, boa noite. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos os corretores que aqui estiveram no nosso segundo encontro de corretores, que foi mais uma vez um sucesso. Tivemos a oportunidade de contar as novidades que o Plano de Saúde Santa Casa está fazendo, de contar aquilo que a gente está realizando com esses primeiros 5, 6 meses, na verdade, dessa nova presidência, que tem sido muito pujante, tem feito todo o movimento e toda a diferença. É importante dizer que o Plano de Saúde Santa Casa continua investindo no corretor, porque nós entendemos que o corretor é, sem dúvida nenhuma, a mola mestra para todo tipo de venda do departamento comercial do Plano de Saúde Santa Casa, bem como de todas as empresas operadoras de plano de saúde. E a gente não está fora disso. Há algumas coisas que é bom lembrar, o presidente falou com muita propriedade. Uma delas, nós conseguimos fazer a implantação do pagamento do vitalício, que começa agora, a primeira parcela já vai ser efetivada já no mês de agosto. As outras coisas são as novidades que estão sendo implantadas nos centros de atendimento, nas nossas Santa Saúde, que deu uma agilidade no atendimento. As outras oportunidades que vão surgir, que é a oportunidade de vender plano Saúde Santa Casa para empresas maiores também. E sem me esquecer, eu tenho muito assunto para falar aqui, que o Plano Saúde Santa Casa hoje tem a melhor opção em preço de toda a Baixada. É o melhor plano com o menor preço que existe. Nós temos preços a partir de R$100 no plano PME, que atende de 2 até 99 vidas, lembrando que com o melhor aproveitamento de carências. Então, Plano Saúde Santa Casa, você amigo corretor, você amiga corretora, sabe que é a melhor opção, reunindo o melhor preço, a melhor condição de aceitação e o melhor modelo de comissionamento que tem agora com o comissionamento vitalício. É um prazer estar aqui mais uma vez, foi muito gratificante rever os amigos, discutir um pouco sobre novas estratégias. Eu agradeço imensamente a presença de todos e espero revê-los em breve. Muito obrigado. Boa noite pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui no segundo evento do Churrasco da Santa Casa representando a Prudente Administradora. Nós temos o produto coletivo por adesão da Santa Casa de Santos, é uma parceria que está fluindo muito bem durante esses 2 anos que a gente está aí no mercado, tá?
A gente tem muita novidade. Hoje o seu Augusto passou para a gente bastante coisa boa aí que todos os beneficiários vão ter daqui para frente na Santa Casa. Então a gente só consegue ver sucesso daqui para frente. Então é isso aí. Fica o meu agradecimento a toda a parte da diretoria, a toda a Santa Casa, a todo o apoio prestado à Prudente, e a nossa parceria vai continuar durante muitos anos, tá bom? Estiveram no encontro representantes do Plano Santa Casa, o presidente Augusto Capô de Casa, o gerente comercial Antônio Neto, o assistente administrativo comercial Vitor Braga, o gerente do setor de relacionamento empresarial Luciano Silva, além de diretores de corretoras parceiras. Olá, eu sou o Luciano Silva, sou do relacionamento corporativo. Hoje a gente esteve aqui no segundo encontro dos corretores. A Santa Casa cada vez mais se aproxima, né, dos corretores, fazendo com que a gente tenha aí um contato direto com as principais corretoras parceiras, com isso fazendo com que a nossa operadora cresça cada vez mais no mercado. Como relação corporativa, a gente está aí também junto com as empresas, fazendo esse contato direto, fortalecendo parcerias e fazendo com que as empresas cada vez mais percebam o valor da Santa Casa hoje como um dos melhores planos de saúde da Baixada Santista. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vitor Braga, eu sou do comercial. O que eu faço no plano? Eu ajudo as corretoras a engajar os seus vendedores, engajar as vendas, dando uma assistência diária a esses corretores. Então eu visito as corretoras, dou treinamento, ajudo num todo com as vendas, tá? Hoje nós tivemos o segundo encontro com os corretores para fomentar ainda mais a nossa parceria, melhorar ainda mais o nosso relacionamento, fazendo com que essa parceria do Plano Santa Casa Saúde e as corretoras se torne algo extraordinário. Então agradeço a todos os corretores que estiveram presentes conosco, agradeço a confiança do nosso presidente Augusto Capô de Casa por todo o trabalho que nós estamos realizando. Boa noite, meu nome é Matheus, sou da corretora Duas Etapas. Eu vim hoje aqui representar a corretora no segundo evento dos encontros dos corretores, aqui um churrasco na unidade da Conselheiro. Um evento muito bom que, além de fazer todo o networking com os corretores, é muito bom também dar o posicionamento para o plano de saúde sobre posições que estamos tendo no momento, sobre dúvidas, questionamentos e talvez melhorias para o plano. E é muito bom também que o Augusto, o atual presidente, ele escuta tudo isso, leva para o conselho, ele tem toda a gerência junto com os outros colaboradores e traz resultado e sempre procura trazer melhorias para o plano. Boa noite, meu nome é Jorge André, eu sou diretor executivo da Arte Saúde BRH, uma corretora que vem trabalhando aqui na Baixada já há alguns anos, e acredito que a gente está fazendo um bom trabalho porque a gente vem despontando em boas colocações dentro da Santa Casa. Santa Casa é um parceiro muito importante para a gente, e com as mudanças que têm sido feitas dentro do plano, dentro da estrutura comercial, está se tornando um parceiro mais importante ainda. As mudanças que o Augusto Capô de Casa tem feito dentro desse processo tem aproximado muito a gente do Plano Santa Casa de Saúde. Então, é um parceiro estratégico e, mais uma vez, num evento que é feito aqui, na unidade da Santa Casa, aqui na Conselheiro Nébias, mostra essa importância, porque ouvir o corretor, a pessoa que faz a venda, que tem o cliente na mão, é muito importante. Buscar diferenciais de atendimento, diferenciais de comissionamento, e como essa forma de se aproximar do corretor e trazer o cliente junto é muito importante. As coisas que eu ouvi hoje aqui foram 3 informações muito bacanas, mostram que a Santa Casa vem numa pegada diferente do que o mercado de Santos vem fazendo.
cada vez mais se aproximando do corretor. Agora eu vi aqui a Santa Saúde, se não me engano, que é a farmácia que está sendo implantada e que é uma coisa que ninguém tem aqui na Baixada, uma farmácia própria com preços subsidiados ou diferenciados. Muitas vezes o plano, a pessoa volta a ter problema de saúde porque não toma medicamento que é caro. Então às vezes ele paga 200, 300, 400 reais o plano e tem que pagar um remédio de 300, 400 reais, ele não consegue. E aí ele para de pagar, a doença volta, enfim. Essas coisas fazem com que cada vez mais a gente confie no trabalho que a Santa Casa vem fazendo. Gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar esse trabalho de aproximação, que é ouvindo, tendo humildade, querendo crescer, que a gente consegue desenvolver um trabalho bacana junto. Parabéns, Santa Casa, parabéns, Augusto, Neto e Vitor, todo mundo que trabalha aqui. Muito obrigado e parabéns pela atitude. É sempre importante esses encontros para que os corretores, parceiros, tenham todas as informações a respeito dos benefícios oferecidos pelo nosso plano. E falando em benefícios, eu vou chamar a Vitória Simões, que vai trazer para a gente como é que funciona o convênio com as farmácias. É com você, Vitória. Hoje eu vim trazer uma super dica para você que é beneficiário do plano Santa Casa Saúde. Você sabia que possui descontos em farmácias e em restaurantes? Na Droga Raia e na Drogazil você possui a partir de 20% de desconto em medicamentos de marca Tarjados e a partir de 43% de desconto em medicamentos genéricos Tarjados. Na Poupa Farma, você possui até 20% de desconto em medicamentos de marca Tarjados e até 40% de desconto em medicamentos genéricos Tarjados, além de 10% de desconto no Espoleto e no Subway. Consulte as lojas participantes e já use o seu desconto, apresentando a sua carteirinha física ou virtual. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Olha só, mais um benefício à sua disposição, então fique ligado e não perca essas vantagens oferecidas pelo plano Santa Casa Saúde. Nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco tem entrevista com a nefrologista doutora Caroline Reigada. É rapidinho, Santa Casa, e você volta em instantes. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê.
A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, Piso Térreo, Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13991219947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Centerlimp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Santa Casa e você já está de volta. Neste segundo bloco, eu entrevisto a nefrologista, doutora Caroline Reigada. Vamos falar sobre transplantes de rim, ou transplante de rim. Doutora Caroline, muito obrigado pela presença, Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Como estamos hoje, como está o Brasil hoje nessa questão no transplante de rim? Dominamos essa técnica? Somos referência? Como está o cenário hoje no país? Sim, somos referência. Então, assim, nós temos o principal centro transplantador do Brasil, é o maior do mundo em relação a rim, que é o Hospital do Rim, em São Paulo. A gente tem o Hospital das Clínicas, que é chefiada pelo Dr. Elias Davi Neto, que é onde eu me formei, também um centro maravilhoso de transplante renal. Fizemos recentemente o primeiro transplante pareado de rim no Brasil. Então, explica o que é isso. Vou te contar o que é. Um casal, que eu vou chamar de A, outro casal que eu vou chamar de B. Eles entre si não poderiam doar um para o outro. Porém, eles poderiam fazer trocas de forma que um poderia doar para o casal A e o casal A poderia doar para o B. Seria uma doação cruzada. Isso, exatamente, uma doação cruzada. Isso tem alguns softwares no mundo, em alguns países, que você consegue fazer uma lista de transplantes pareados. No Brasil, a gente teve que fazer via judicial, isso teve que ser judicializado para o sistema judiciário entender que também era um transplante em que o doador ele tinha pleno e genuína vontade de doar só por conta de ajudar o outro e também receber uma ajuda. E esse foi pelo Dr. Davi Machado, no Hospital do Rim. Então foi pioneiro e teve muito sucesso no transplante. Então as pessoas estão vivendo bem? Estão vivendo bem, cada um aceitou bem o rim que doou. E foi pioneiro, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Então o Brasil já é um polo de excelência em relação ao transplante de rim? Temos todos os exames que prevêem rejeição, que prevêem a gravidade de uma rejeição se ela tiver já diagnosticada, temos todo o tratamento. Então o Brasil com certeza está bem avançado nesse sentido. E qual é a principal preocupação depois do transplante? Lógico, são feitos todos os exames, existe a compatibilidade. Qual é a maior preocupação? É a questão da rejeição? Rejeição, principalmente nos 3 primeiros meses, são os meses mais perigosos no pós-transplante. Então a gente tem a rejeição e a infecção.
Então, assim, dependendo do paciente, se ele tem um risco cardiovascular aumentado, a gente tem que pensar no risco cardiovascular aumentado aí pós-cirurgia mais imediata. Mas nos primeiros 3 meses, com certeza, rejeição e infecção. Esse paciente, ele geralmente já vai para essa operação com algum tipo de comorbidade? São pacientes que, por conta do problema renal, já tem esse quadro mais agravado e aí existe um cuidado maior por parte da equipe que vai fazer essa cirurgia? Sim, sim. O doente renal crônico, só por ter passado a vida ali em um tempo de diálise, ele já carrega fatores de risco, né? Então, geralmente são pacientes hipertensos, alguns diabéticos. O tempo de diálise, quanto maior o tempo de diálise, maior a mortalidade pós-transplante. Então, a gente já sabe que a gente vai lidar com características de um paciente grave cronicamente, né? Isso a gente tem que ver antes de transplantar um paciente. Não é todo paciente que a gente dá esse aval para transplantar. Então, tem que passar por um check-up cardiovascular, infeccioso, para ver se ele tem já tem infecções ou tem uma tendência maior a contrair infecções. Então, assim, é um paciente que, sim, a gente tem que ficar de olho se pode transplantar ou não, e já vai para a mesa de cirurgia, a gente já vai sabendo dessa gravidade. É um paciente que também tem uma imunidade mais reduzida? A doença renal crônica é uma doença inflamatória, então o paciente já tem a imunidade reduzida. E fora isso, ele vai ter que tomar imunossupressores, que são remédios que diminuem a imunidade para o resto da vida. Então, a gente sempre lembra o paciente, que o paciente que sai do transplante, sai da diálise e vai para o transplante renal, a gente fala, olha, você vai trocar a hemodiálise pelo seu comprimido às 7 da manhã, às 7 da noite para o resto da vida. Então, tem que ser uma pessoa, antes da gente transplantar, tem que saber que é uma pessoa aderente, capaz de entender o próprio tratamento. Então, pacientes com doenças psiquiátricas ou com uso abusivo de álcool, por exemplo, a gente não pode transplantar. Ou que não tem uma retaguarda. Já estão fora. Pode ser até que ele melhore da doença psiquiátrica. Se ele melhorar da doença psiquiátrica e tiver a base familiar ali para ajudá-lo nisso, aí a gente pode liberar. Porque existe, por exemplo, a questão, é um remédio, eu não vou tomar. Pode acontecer da pessoa achar que fez o transplante e está curado. Exatamente. E não é isso. Assim, eu já vi paciente perder o rim de familiar, pedir o rim para o pai e perder o rim porque deixou de tomar imunossupressor. Ou seja, ele fez a cirurgia, teve uma boa receptividade do órgão. Só que parou de tomar remédio. Então, o pai ficou sem o rim que doou, que é um problema para o paciente idoso, né? E ele perdeu o rim. Porque esse idoso, ele tem mais dificuldade para o organismo se readaptar e trabalhar com um rim só. Com um rim só, exatamente. A questão da ajuda da família. Esse paciente, ele vai poder ter uma vida normal? Ele vai ter que andar com máscara? Ele vai ter que ter um cuidado com o mundo externo? Eu entendo a sua preocupação. Se a gente vê que até antes da pandemia, todo transplantado renal andava sem máscara, então ele não vai ter que usar máscara para o resto da vida. Se ele tiver todas as vacinas em dia, tomar as precauções universais, lavagem de mão, não ficar em ambiente muito aglomerado, vida normal. Então, assim, é realmente o transplante renal a melhor forma de substituir a função dos rins. Por quê? Porque ela é muito completa, muito fisiológica e o paciente pode ter uma vida normal. Só que ele tem que tomar os remédios, ele tem que ficar de olho em infecções, tem alguns... dependendo do tempo de transplante, a gente dá algumas medicações que são profiláticas, que previnem infecções. Então, vai tomar o Bactrim 3 vezes por semana, que é um antibiótico. Então, ele tem que saber, ele tem que entender muito bem a doença dele para tomar os remédios necessários. E ele tem que ter uma disciplina ali muito rígida para fazer esse acompanhamento, principalmente no pós. Exatamente. A importância da família nesse ambiente todo, principalmente com os familiares que eventualmente doam o órgão, ajuda na recuperação? Ajuda muito, porque não é fácil psicologicamente para o paciente lidar com todas essas atribuições, né? Apesar que os pacientes renais crônicos, eles sabem muito da própria doença. Como eles ficam muito tempo doentes, já vão em médico longamente, frequentemente, eles entendem o porquê. Mas principalmente os pacientes que têm o psicológico abalado por algum motivo, ou pacientes mais jovens, adolescentes, que transplantam, a família é fundamental.
Eu ia te fazer essa pergunta. Existe um perfil do doente renal e desse doente renal ser compatível com transplante? Tem mais jovem, tem mais pessoas de meia idade, homem, mulher, ou é uma doença democrática? Olha, é uma doença democrática, mas o que acontece? O paciente renal crônico muito idoso, ou tem uma vasculopatia, uma doença vascular muito grave, a gente tende a não transplantar. Ou que tem, por exemplo, uma expectativa curta de vida. Então, um paciente de 80 anos, a gente não vai transplantar. E que está numa vida de hemodiálise há muito tempo, longa. Né? Ou que já infartou 2 vezes, assim, a chance de ele infartar uma terceira numa cirurgia. Então, a gente vê bem isso, tá? Geralmente, a gente transplanta, são pessoas mais jovens mesmo, meia idade. A gente tem que ver as comorbidades do paciente. Principalmente porque no Brasil, a gente não tem o transplante equilibrado no sentido de rim de doador falecido, por exemplo, jovem para paciente receptor jovem. Então a gente vê muitas vezes uma menina de 19 anos ganhando um rim de 60 anos. Então o rim vai durar, no máximo 10 anos e a paciente só tem 19 anos. Isso influencia, então, a idade do órgão para o tempo que ele ainda vai poder funcionar em outra pessoa. Você vê exatamente, se o rim tem 60 anos, a gente não pode esperar muito mais expectativa daquele enxerto funcionar em outro corpo, né? Porque já é um rim mais envelhecido. Então, se a gente vê, por exemplo, eu já vi paciente idoso receber rim de paciente de 20 anos. E você fala, poxa, podia mudar no Brasil isso, porque esse rim podia ser para paciente mais jovem. Então, no Brasil não existe esse critério, rim jovem para um paciente jovem. É o rim que tiver naquele momento para fazer... E que for compatível. Em outros países... Existe. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, funciona dessa forma. A proteção do rim, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Ou a pessoa que já nasce com uma doença renal crônica, ela tá no DNA dela, ela vai ter esse problema, ou a gente tem como se prevenir e cuidar bem dos rins? Existem algumas doenças que são genéticas. Então, é uma doença muito grave e triste da gente ver, a doença renal policística. Então, é o paciente que, por exemplo, já viu a tia morrer, fazer diálise, a mãe fazer diálise, e vai vendo os familiares e ele sabe que tem uma doença renal policística. Os rins se enchem de cistos, os rins podem chegar a 18, 20 centímetros. Isso é uma doença grave, porque às vezes você tem associação com aneurisma cerebral, então, ou morre de um aneurisma roto na cabeça. Então você vê que esse paciente não tem muito o que fazer. Hoje em dia a gente tem o tolvaptan, que é uma medicação que inibe o ADH, o hormônio antidiurético, mas tanto que no Brasil nem é aprovado pela Anvisa. Então, a gente faz porque existe um grupo que pega da Índia, que é análogo ao tolvaptan, porque se fosse pegar o tolvaptan seria muito oneroso para a família. Então, a gente consegue fazer alguns grupos no Brasil, mas a grande maior parte do Brasil, o paciente está definido a entrar em diálise e talvez transplantar. Isso quer substituir a função do rim. Agora, o restante das doenças, como eu falei aqui da última vez, pressão alta e diabetes são as causas mais comuns de doença renal crônica. Então, tem como a gente evitar, né? Então, é muito simples a gente, a partir dos 30 anos, medir a pressão arterial numa farmácia. Qual a mensagem que você pode passar em relação à prevenção e o cuidado com a saúde dos rins? Olha, primeira coisa, bastante água. Então, tome os seus 3 litros de água por dia. Sal, o mínimo possível. Parar de fumar. Então, acho que fumar... O tabagismo também é um fator de risco para doença renal crônica. Se alimentar de forma saudável, frutas, verduras, legumes, cereais, nozes, amêndoas. Então, são esses alimentos, e principalmente fazer exercício físico e se consultar periodicamente com o seu médico. Doutora Caroline, muito obrigado pela presença. Obrigada. Vai voltar mais vezes porque é um tema muito rico. Sim, a gente tem várias vertentes aí para discutir e para analisar e principalmente orientar o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigada. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.